Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Um vídeo dessa vez diferente, que está começando por aqui. Eu resolvi compartilhar com vocês como que eu tô organizando e organizar junto com vocês o meu herbário para a disciplina de Botânica 3 desse semestre. Então eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Então bora lá? Bom, primeiro eu quero começar mostrando pra vocês aquilo que eu tô utilizando e como que eu organizei aí o meu herbário. Quero compartilhar com vocês cada detalhe para ajudar você, se você também precisa fazer essa atividade, se você também tá passando aí por esse processo, porque eu confesso que quando a prof falou que a gente ia precisar fazer um herbário esse semestre, eu quase que enlouqueci, porque eu pensei, meu Deus, tem que secar a planta, tem que identificar a planta, tem que... Criei um bicho de 7 cabeças, sendo que é muito simples e pra mim tem se tornado um passatempo tão bom, sabe? Tirar as minhas plantas secas, colocar elas no herbário, enfim, né? Fazer a identificação, todo esse cuidado. Então eu vou compartilhar com vocês aqui os materiais que eu tô usando e os detalhes de como que eu tô organizando. Bom, primeiro aqui então eu tenho o herbário, então eu usei ele nesse suporte aqui que a prof nos forneceu. Aí eu coloquei papelão e jornal, então tá todas as flores aqui no meio, nesse negócio, né, no herbário, enfim, no secador, na prensa floral, isso aí, esse é o nome que eu precisava. Mas eu não coloquei, em tempo nenhum eu coloquei mais livros em cima ou amarrei, eu só deixei assim. Então, tipo, eu deixei elas bastante tempo pra elas secarem, mas sem pressão aqui em cima. E elas secaram, então pra mim tá perfeito. Aqui o meu herbário que eu preparei, a minha caderneta de campo, que quando eu fui fazer as coletas eu anotei, vou mostrar pra vocês bem certinho. E pra preparar o herbário eu tô usando aqui um fixador de cabelo, uma fita dupla face, assim 3M, borracha, lapiseira e uma tesoura. E é claro, fone de ouvido, computador pra me distrair enquanto eu tô arrumando e realmente tornar essa tarefa divertida. Eu abri aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como que fica. Então, essa daqui, ela é a do ingá, e precisa sempre pra gente fazer a coleta de herbário, ele precisa estar ou com flor ou com fruto, pra gente conseguir fazer a identificação. E precisa sempre ter folhas junto pra gente conseguir classificar qual que é a filotaxia das folhas. Então, por exemplo, aqui eu tirei todo esse galhão, eu acabei tirando essa parte aqui, porque aqui já tem folhas suficientes para mim deixar no herbário. Então, basicamente é assim que tá cada flor. Aqui na minha prensa, eu coloquei o jornal assim, e eu não troquei. Esses jornais são os mesmos desde o início. Tem algumas que apodreceram porque elas têm mais água, enfim, mas é só ir trocando o jornal todo dia, se você tem como, se você tem essa possibilidade de fazer essa troca. Pra mim ficava bem inviável, porque não ia ter tudo isso de jornal em casa e nem tempo de todo dia estar abrindo isso aqui. Até porque, pra mim, na minha visão, quanto menos a gente abrir, melhor, porque não entra umidade, então também é muito ideal você posicionar a sua prensa num lugar que não seja muito úmido e que não pega muita claridade ou sol direto, sabe? E agora, Júlia, por onde que eu começo? Então, a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é a nossa coleta. A gente vai sair a campo, você precisa ter todas as famílias que você precisa coletar. Obviamente, você já precisa ter um conhecimento de como saber identificar essas famílias ao sair em um campo para saber qual que você está coletando. Não é simplesmente sair coletando o que você acha, o que você julga que é aquela família. Você precisa saber, ter conhecimento sobre as características daquela família para aí sim você coletar. Depois que você coleta, você precisa ter sempre uma caderneta de campo. E para que serve essa caderneta? Para você anotar que dia que foi que você coletou. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como que eu estava me organizando. Qual foi o dia que você coletou? E aí você vai pegar uma fita crepe, pode ser, uma caneta, enfim, e vai fazer isso que eu fiz aqui. Em cada folhinha eu coloquei essa fitinha com a identificação de um número. Porque aí assim, no meu caderninho de campo, eu coloquei
planta 12 ingá em tal lugar. Aí eu sei identificar na hora, depois que ela secar, porque ela perde muitas características quando seca, eu sei que essa é a do ingá mesmo, que eu não tenho dúvida sobre isso, porque tá aqui, porque eu anotei na minha caderneta de campo. Então é muito importante a gente ter esse instrumento aqui na hora da coleta, ou você pode anotar no seu celular também e depois passar para um papel. E é muito fundamental a gente identificar essa família na hora que a gente coleta, justamente porque ela perde características depois que ela desidrata. Por exemplo, cor das flores, né, a quantidade de estames, enfim, então tudo isso são coisas que ajudam na classificação da família. Então, quando você coletou, já anota que família que é. Também coloca o local aonde você coletou, então com mais detalhes melhor. Quem foi a pessoa que coletou? Se foi você mesma, se foi seu pai, sua mãe, seu colega que estava junto, então tem que colocar. A filotaxia, então se as folhas são alternas, qual que é a filotaxia dessa planta? Se ela tinha cheiro, se ela tinha polinizador quando você coletou, como que eram as flores dela, se eram flores grandes, vistosas, ou se eram flores diminutas, pequenas. Anota a cor que eram as flores, porque é muito importante, porque depois que ela desidrata, ela perde completamente a cor. E também anotar se é uma árvore, se é uma erva, qual que é o tamanho aproximado, por exemplo, de uma árvore, uns 3 metros, ou de uma erva, assim, de uma poace, 30 centímetros, por aí. Então é muito importante ter todos esses dados anotados na sua caderneta de campo. Agora, o próximo passo é nada mais, nada menos do que montar a sua prensa floral e colocar elas para secar. Então, você pode colocar mais de uma flor no mesmo jornal. Por exemplo, nesse jornal aqui, como a do ingá é bem grandona, acabou ficando só ela. Mas tem vários que as plantinhas são menores e ficou várias plantinhas juntas. Então, essa organização da prensa vai aí conforme a sua organização pessoal, como ficar melhor para você. Mas o quanto antes você colocar elas para secarem, você precisa deixar um tempo aproximado e ficar cuidando. Não tem uma receita certa, porque isso depende muito, por exemplo, do clima, da umidade, se tá um dia muito chuvoso, muito ensolarado. Então tudo isso vai influenciar no tempo da secagem, da desidratação aí das suas plantas. Então sempre fica de olho nelas. Ah, começou a apodrecer, então tira, passa um álcool ou troca, coloca outra no lugar. E outra dica também é quando a gente for coletar, sempre coletar mais de um exemplar, nunca coletar só uma, porque se der BO com essa, você perdeu quase todo o seu herbário se você tiver só um exemplar de cada uma. Então sempre coleta 2 ou 3 para ter a garantia, se caso acontecer alguma coisa com uma, você tem outra aí para garantir o lugar e a família daquela planta. E é isso, basicamente você precisa ficar cuidando, mas aí 15, 20 dias eu acho que já é o tempo suficiente para as plantas secarem e ficarem com uma aparência boa para a gente passar para o próximo passo. Então, por exemplo, aqui eu tenho plantas que eu coletei no início de março, na metade de março, e ainda tem algumas plantas que tá faltando para o meu herbário, então que eu ainda não coletei, porque eu ainda não consegui encontrar. Então, quando eu coletar, mais 15, 20 dias até ela secar, para daí sim eu passar de fato para minha pastinha ali do herbário. Depois que você já esperou aí os 15, 20 dias ou já percebeu que a planta já tá seca, que ela não vai secar mais que isso, agora é a hora da gente passar de fato pra nossa pastinha. E assim, eu não vou dizer que essa é a parte mais legal, porque todo o processo em si é legal. Se você gosta dessa parte de botânica, isso é sensacional, essa atividade, porque no começo do semestre eu fiquei muito apavorada. Eu não fui na primeira semana de aula porque eu tava participando de um evento lá em Curitiba. E quando as meninas me falaram que a gente ia ter que fazer um herbário, eu quase enlouqueci, porque eu pensei, meu Deus, eu preciso começar isso pra ontem. E assim, é tão bom fazer, é tão delicinha quando você pega prazer por esse processo, por construir, por olhar depois no final a lindeza que tá ficando isso aqui, sabe? Porque eu achei que ia ficar muito feio. Eu achei que não ia ficar legal, que eu não ia conseguir me organizar, que ia ser muita complexidade. Mas assim, conforme foi andando as aulas, conforme eu fui coletando as plantas, é tão legal a gente sair na rua e a gente conseguir identificar, ai, nossa, essa é uma poace, ai, essa é uma asterace. Essa aí eu acho que é uma mirtácea. Sabe? Por você conseguir identificar características e você conseguir classificar a família de uma planta, isso é muito sensacional. Então, eu comprei
essa pastinha aqui, que a prof pediu pra gente entregar, né, bonitinho, assim, numa pastinha. Então eu comprei essa pastinha, que ela é uma pastinha de música, que é com essas folhas, assim, de plástico transparente pra gente colocar as folhas dentro. A prof passou para nós uma ficha de identificação, que então ela é um quadradinho assim, que basicamente ela vai pedir a família da planta, o local, o coletor, a data que você coletou, o determinador, a data que você determinou, e as observações. Então é quase tudo que a gente tem anotado na nossa caderneta de campo. Por isso que é muito importante todas aquelas informações que a gente anotou lá. E aí eu fiz esse quadradinho mais bonitinho, bem simples, né? Não enfeitei muita coisa. E eu imprimi ele numa folha, né, com uma gramatura um pouco mais grossa para ficar bem firme e não ficar aquela coisa bem molenga. Então, aqui na capa eu aproveitei esse espacinho e coloquei o meu nome, né? Eu coloquei herbário, a minha turma, meu nome completo. Ele ainda tá com um grudezinho aqui, que tava o preço, eu vou ter que passar uma acetona para tirar para ficar mais bonito. E basicamente, vocês estão preparados para ver esse herbário? Ele não tá pronto, ainda tem plantas que estão aqui na prensa que eu ainda não passei para cá. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para mim terminar ele junto com vocês. E é isso, galera. Olha só que lindeza! Olha só que perfeição. Essa aqui é uma Asteraceae. E essas plantas que tem, por exemplo, a Asteraceae, a Poaceae, que tem as florzinhas muito pequenininhas e que se soltam muito fácil porque a dispersão delas é pelo vento, é aí que entra o nosso laque, o nosso fixador de cabelo. Taca fixador para essas folhinhas, para essas florzinhas não voarem por aí, não caírem depois aqui na sua pastinha do herbário, para elas ficarem onde elas precisam ficar. Então, é isso. Basicamente, a nossa prof determinou 3 famílias obrigatórias, então, que é a Asteraceae, Fabaceae e Poaceae, e a gente precisava encontrar 3 exemplares de cada. Então, eu comecei aqui com a Asteraceae, essa daqui que é um matinho, assim, porque essas são muito fáceis de encontrar. Aqui é a segunda Asteraceae, essa também eu passei bastante fixador aqui em cima, para ela não cair. A terceira ainda não está desidratada o suficiente, ela ainda tá meio verdinha, mas eu fui montando assim, né? As poáceas, aqui uma graminha amendoim, aqui uma pata de vaca, então olha só que lindeza, tá? Quase que um trabalho profissional isso aqui, né? Eu achei que ficou muito lindo, porque eu achei que não ia ficar tão lindo assim. Aí aqui começa a poácea, então aqui eu trouxe já uma graminha, acho que é a única que estava seca também, as outras não estavam secas ainda. Enfim, assim vai indo com as outras famílias e isso aqui ficou muito perfeito e eu tô muito, muito contente mesmo com o resultado. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para inspirar vocês nesse processo, para ajudar, para dar algumas dicas, porque eu fui aprendendo fazendo e enfim. Eu amo secar plantas, né? Como eu amo plantas, então, obviamente, eu amo secar. Aqui nessa minha caderneta de campo, eu já usava ela para secar plantas. Então, eu já fazia, sem saber, um herbário. Porque eu tenho aqui, por exemplo, essa lavanda que tá com flor e que eu identifiquei qual que era a família dela. Então, isso aqui já é um herbário para mim, né? Mas eu tava fazendo isso sem nem ter a disciplina de botânica ainda. Essa folha aqui que eu sou apaixonada, que eu acho lindíssima. Aqui também tem uma samambaia, uma folha de samambaia. E eu acho que eu tenho mais algumas, mas elas estão em outro caderno. Porque eu acho, assim, secar plantas, gente, é uma arte, porque fica muito lindo. Dá pra gente fazer inúmeras coisas depois, dá pra fazer acessórios, enfim. Claro, aí com resina, utilizando outros materiais, mas é sensacional. E, enfim, bora então botar a mão na massa e terminar essa pastinha desse herbário aqui. Escolhi aqui qual que vai ser a nossa planta da vez. Vai ser esse tango aqui, que é o Asteraceae. Então, ele tá com a identificação. Eu vou pegar minha caderneta de campo e vou encontrar a planta 18, que é essa. E bora começar a fazer essa identificação.
Vamos terminar a família Asteraceae hoje. Que emoção! Vou fazer esse e o do Ingá com vocês. E sempre com muito cuidado, gente. Tenho muito medo de estragar ou enfim. Então, aqui tá a ficha de identificação. A folha de gramatura mais dura. Como eu estou prendendo a planta? Com a fita 3M dupla face, pedacinhos super pequenininhos, assim, nos espaços de maior abrangência dela, sabe? Porque aí não vai ficar com aquela fita por cima feia, ou enfim, cola quente. Então, assim, fica bonito, fica delicado, o acabamento fica bom e a gente não perde detalhes da planta. A coisa que eu faço é posicionar ela para ver se eu vou precisar cortar. Então, aqui eu vou precisar cortar um pedacinho para ela caber bem certinho na folha. Vou pegar aqui as minhas identificações da caderneta e vou passar para cá. Eu tô passando a lápis primeiro, mas depois que tiver tudo certo, eu vou passar a caneta. Parte da identificação feita, então agora bora cortar aqui a 3M pra gente começar a fixar essa planta de fato na folha de identificação. Tá prontinha e ela fica assim, super firme com a fita dupla face. E agora a gente coloca ela na pastinha. Família Asteraceae, check. E agora eu vou repetir esse processo com todas as que faltam. Então eu vou gravar ainda aqui fazendo uma fabace, que é aquele ingá que eu mostrei pra vocês. E é basicamente esse o processo que a gente tem que repetir aí para todas as plantas do nosso herbário. Terminei aqui a minha fabace e também concluí agora a família Fabaceae.
Então, a Asterace está completa e a Fabace também. Vai ficar faltando 2 da Poace, que eu acho que eu vou ter que coletar de novo, porque elas não estão com as folhas acabaram caindo. E eu perdi, elas não estão ali dentro da prensa. Enfim, eu vou ficando por aqui. Terminei agora de guardar ela. E simplesmente está lindíssimo esse herbário. Eu tô apaixonada pelo resultado, por como tá ficando, e o resultado final vai ficar sensacional. E como as plantas são bem altas, acaba que ele tá ficando assim. Então eu vou guardar ele assim e vou colocar peso aqui em cima para ele diminuir um pouco esse tamanho. E é isso. Assim tá ficando meu herbário. Esse é o meu herbário para a disciplina de botânica. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui, criando esse herbário, algumas dicas também para ajudar vocês aí nesse processo, se você tiver que construir um herbário para chamar de seu. Eu simplesmente amei, adorei essa atividade, eu achei assim sensacional. E é isso, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra ti, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. E agora nós temos os membros do canal, então eu te espero lá com coisas únicas. E se você não me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!